Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADM Incast que te mostra que a administração está em tudo. Já começando o programa com seu like e seus comentários, e se ainda não for inscrito no canal a serviço da administração, aproveita e se inscreva agora. Hoje o nosso bate-papo é sobre marketing de recompensa e o meu convidado é o Emerson Moreira, que é CEO na Vertem e presidente na Associação Brasileira de Empresas do Mercado de Fidelização. Tudo bem, Emerson? Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Um prazer todo nosso. E vale também a gente falar que a Vertem ela é destaque no mercado de loyalty B2B. Aproveitando para trazer esse termo também, loyalty, mercado de recompensa, que para muitos de vocês pode ser novidade, mas já é praticado no Brasil há muito tempo, né, Emerson? Eu gostaria de começar o programa justamente te pedindo para explicar o que é o mercado de recompensa e como as pessoas acabam sendo impactadas, né, por ele. Perfeito. O mercado de fidelidade e recompensas no Brasil é um mercado bastante desenvolvido já. É um mercado que principalmente começou com a indústria financeira aqui no Brasil e principalmente também com as companhias aéreas. Obviamente a gente trabalha na ponta, no loyalty, de gerar uma melhor experiência para o consumidor e gerar a fidelização daquele consumidor à marca, né, com técnicas de fidelização. E uma das pontas super relevantes num bom programa de relacionamento de fidelidade é a parte do benefício ao consumidor final. Então é aí que a gente trabalha muito nesse setor como um todo, né? Desde você dar a disponibilidade para o consumidor, desde ele realizar um sonho dele de viajar com a família, até coisas mais do dia a dia, de resgatar um prêmio numa farmácia, num supermercado, num posto de combustível, abastecendo o seu carro. Então, é um mercado bastante amplo. É uma indústria aqui no Brasil de mais de 20 bilhões de reais. É um mercado que só no último ano a indústria ainda cresceu fortemente. A gente cresceu quase que 20% comparado aí com o ano anterior. Então, é uma indústria muito forte. E aí você tem algumas divisões nesse setor também, né? Então, quando a gente fala de um programa para consumidor final, principalmente a gente fala de compras recorrentes, né? Onde os consumidores ali têm uma frequência de compra, e aí você está falando principalmente no varejo alimentício, na telefonia também, que é um setor bastante relevante. Por exemplo, a Vivo tem um programa muito potente chamado Vivo Valoriza, que hoje já impacta mais de 60 milhões de brasileiros. Então, aqui é só para dar um pouco de dimensão para vocês que hoje o loyalty ele é utilizado em diversos setores e também não só para empresas grandes. A gente está vendo também as pequenas e médias empresas avançando muito no setor. Mas no final, assim, eu acho que um resumo para quem está nos assistindo, uma marca decide, principalmente quando tem mercados bastante competitivos, é onde tem maior atividade do nosso setor. E ali as marcas tentam buscar uma diferenciação com relação aos seus concorrentes e montam os seus programas de fidelidade. Os programas de fidelidade têm duas pontas, né? Quando a gente fala quando um consumidor acumula o benefício e quando ele utiliza o benefício. Esses são os dois grandes momentos. E principalmente a gente tem, lá na Benf, que eu estou como presidente, a gente tem difundido muito os benefícios de participar de um programa. Hoje, mais de 60 milhões de brasileiros participam de alguma forma de algum programa de fidelidade. Nós temos mais de 300 milhões de cadastros em distintos programas, né? Então, você pode ser desde o programa do seu banco ou o programa da sua companhia aérea, até mesmo, como eu falei aqui, de uma empresa de comunicação. Então, ele é bastante amplo e a estratégia central aqui, como nós estamos falando de administração, é ser um programa muito simples, que o consumidor entende fácil e que ele possa ver valor percebido nas recompensas que as empresas estão oferecendo. Então, por um lado, você traz simplicidade, efetividade em comunicação e, por um outro lado, uma recompensa que faz sentido para o dia a dia do consumidor.
Para a empresa, o maior benefício, né, que esse sistema de loyalty traz é a fidelização do cliente. Tem mais alguma coisa que a empresa pode usar, além de também se destacar na concorrência? Eu acho que o benefício central ainda continua 7 vezes mais barato, vamos dizer assim, um menor custo, reter um cliente do que trazer um cliente novo, né? Então, isso aqui são estudos já de longa data vamos dizer assim, no mundo do marketing, no mundo da administração. Então, a retenção de clientes, ela é um dado muito relevante para a empresa. Então, o investimento da empresa para reter é muito menor do que, às vezes, adquirir um cliente, né? A gente tem diversas discussões aí sobre CAC, que é o custo de aquisição de cliente, cada vez mais alto, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, o primeiro benefício é realmente tornar aquele cliente fiel, né? Então, no ciclo de vida desse cliente com relação à marca. Eu acho que um outro benefício que está muito forte nos dias de hoje também é o trabalho com os dados, né? Então, os programas de fidelidade, eles são uma forma muito potente para você conseguir os consentimentos dos seus consumidores para desenvolver ações de comunicação com ele, né? Principalmente com o advento da LGPD, da Lei de Proteção de Dados, muitas empresas estão olhando para os programas de fidelidade como uma forma também de estar ali com o opt-in dos clientes de forma tranquila, para também fazer as comunicações para os seus clientes de forma frequente. Então, eu acho que o lado de fidelizar e o lado também de cada vez mais coletar dados dos consumidores, eu acho que são os dois pontos centrais quando as empresas pensam numa plataforma de fidelidade. Excelente. É equivocado a gente acreditar que o marketing de recompensa está mais envolvido, mais direcionado ao mercado digital, ou o mercado físico também está fazendo uso dessa, como é que a gente pode saber, dessa estratégia, né, de vendas? Sim, eu acho que o mercado físico é bastante representativo. Obviamente, no digital, ele é de muito rápida adoção. Então, eu acho que essa talvez é a principal diferença. Mas o varejo físico, ou a estratégia omnichannel, ela tem sido a mais vencedora. E você, mesmo o que a gente hoje em dia com tecnologia consegue, mesmo no varejo físico, aplicar tecnologias para que a coleta da informação seja de forma muito mais fácil e de forma muito mais automatizada, né? A gente teve aqui em São Paulo um benefício espetacular. Às vezes poucas pessoas pensam no programa, por exemplo, Nota Fiscal Paulista, como uma grande plataforma de relacionamento, né? Então, tanto o governo quanto a cidade, quando você aqui dá o seu CPF numa compra, é uma forma, fez com que os varejistas físicos também se preparassem para a captura dessas informações e facilitassem muito a vida das empresas de programas de fidelidade e de recompensa. Então, hoje é muito mais simples no varejo físico você desenvolver a estratégia de recompensa. Obviamente, o que tem destacado no varejo físico é muito mais uma estratégia de cashback do que uma estratégia de pontos, né? Então, o cashback, de certa forma, caiu no gosto do brasileiro. Você vê até o próprio governo falando em criar linhas de cashback para determinados grupos de produtos. Então, é até interessante o termo em inglês para uma população tão massificada como a nossa, né? Então, você vê a potência da técnica. Então, eu vejo sim os varejos físicos. E aqui no varejo físico, a gente pode destacar o setor de vestuário. Ele é bastante potente em técnicas, principalmente quando você tem ali um desconto, tem um cashback para uma próxima compra. A gente vê aí as principais redes desenvolvendo tecnologias semelhantes a isso. E como eu comentei anteriormente, todas as compras recorrentes, seja da farmácia, né, se você lá na nossa associação tem uma empresa que é a Stix, que ela é uma junção aí do Grupo Pão de Açúcar com a Raia Drogasil, que é um grupo de farmácias
montando uma tecnologia potente, tendo até uma empresa no setor, para realmente ali fidelizar os seus clientes e levar a melhor experiência para o seu cliente. Então, eu vejo um espaço muito grande no varejo físico e mesmo, talvez você aí que tem uma empresa pequena ou está crescendo ainda, hoje já tem tecnologia disponível para você desenvolver o seu programa de recompensas, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte. Bom, já que a gente entrou nesse assunto do cashback, né, o queridinho do marketing de recompensa no Brasil no momento, eu gostaria de entender um pouco mais como é que funciona, acho que é uma curiosidade de muitos de vocês. Primeiro, por que o cashback está fidelizando tanto, inclusive até fidelizando mais do que benefícios como milhas, pontos, que a gente até já falou que iniciou nesse processo de fidelização, muitas empresas aéreas utilizaram muito esse recurso, mas o cashback hoje tomou conta, né? Por quê? O cashback é uma ferramenta bastante simples de entender. Eu acho que o consumidor ele entendeu facilmente a mecânica, né? E basicamente é como é que ela funciona. Imagine que você tem uma compra que você está fazendo num estabelecimento, né, numa loja de vestuário, e você tem uma compra de R$ 500, ao invés de ter um desconto ali na hora, que poderia ser menor, as empresas elas preferem te dar um cashback com um valor maior para te fidelizar, para aumentar a sua frequência de compra naquela loja. Então o cashback é muito utilizado, né, até para ficar bem claro e todos nos entenderem, naquele momento que você quer fazer com que o seu cliente volte mais vezes para o seu estabelecimento, ou para o seu varejo físico, ou ali no seu e-commerce, né? Então é muito disso que o cashback é utilizado. Ele começou no Brasil sendo utilizado muito fortemente pelas plataformas digitais. Eu chamo ali dessa fase ali de um cashback 1.0, que é exatamente onde as empresas investiam valores muito altos para trazer os seus consumidores de volta, ali numa estratégia que muitas vezes funcionou naquele momento, mas talvez não foi a mais efetiva para dar continuidade com o seu cliente. E nós estamos vivendo uma era agora do cashback, usando mais dados, para efetivamente fazer com o que eu comentei aqui com vocês anteriormente. É fazer com que esse consumidor volte naquela loja depois de 30 ou 60 dias para fazer uma nova compra. Às vezes você comprou uma roupa ou algum bem para você, mas tem um aniversário de um amigo, de um sobrinho, e você usa o seu cashback. Então, no final, o consumidor ele está olhando o cashback como uma economia. Isso a gente viu esse fenômeno acontecer principalmente durante a pandemia, né? Quando a gente estava ali em casa e ali praticamente todos os principais itens de programas de fidelidade ficaram praticamente impossíveis de ser utilizados, uma viagem, assim por diante, o consumidor olhou e falou, olha, poxa, mas eu tenho aqui um dinheiro, um valor que eu posso utilizar, isso aqui eu consigo equalizar a minha vida financeira. Então, o cashback foi muito olhado nessa linha. Para o empreendedor ou para o empresário, ele fala, poxa, isso aqui é uma tecnologia que eu trago esse cliente de volta para a minha loja. E para o consumidor, ele viu como uma economia muito mais do que como um programa de pontos, que cada um tem cada um tem o seu momento e cada um, eu acho que a gente tem um termo, obviamente é em inglês, mas assim, que a gente fala que é one size no fits all, que é tipo, cara, não adianta você querer desenvolver uma estratégia para todos os públicos, né? Eu acho que cada classe social, muitas vezes você tem que adotar um tipo de tecnologia que é mais potente. A gente, sei lá, se a pessoa é um heavy user e a vida dela passa muito por utilização do cartão de crédito ou viagens. Então, ali a parte de pontos ela é muito potente porque este cliente vê muito valor nesse tipo de técnica. Nas classes médias e mais baixas, a gente já vê o cashback visto como um lado de economia. Então, por isso que
por isso que tem dado tão certo. Então ele é simples, então você tem R$ 100 que você comprou, você vai ganhar R$ 10 de cashback, então a pessoa entende facilmente. E por outro lado, a pessoa entende que é uma economia para o dia a dia da vida dela. Eu acho que isso, eu acho que a gente está só no começo, vai ter muito mais coisas aí por vir. Não, eu vou te perguntar, inclusive, as tendências, né, para o mercado Sim. de recompensa. Mas ainda falando sobre cashback, digamos que eu seja um pequeno, médio empresário e quero oferecer esse benefício ao meu cliente. Por onde começar? Quem serão os meus parceiros? Quem que eu procuro primeiro para ter, né, essa tecnologia ao favor do meu negócio, para eu me destacar, para eu fidelizar, para eu atrair mais consumidores, mais clientes? Eu acho que o principal ponto, hoje mesmo para uma pequena empresa, as empresas de RPs, as empresas que fazem ali o controle de estoque, de emissão de nota fiscal, muitas delas já têm embarcado tecnologias para que o próprio pequeno empresário possa estabelecer que a cada X reais em compras, este consumidor vai poder ter um benefício, um cashback para utilizar. Então, isso aqui é de forma muito simples. Então, ele mesmo, e o próprio cashback pode ser o próprio produto dele. Né? Esse valor é estabelecido pelo empresário, pelo empresário. Pela gestão. O empresário, ele define, como é que é definido, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. A maioria desses programas, o que a gente fala que tem um retorno sobre o investimento. Basicamente, o que você tem que fazer uma conta é qual a margem do seu negócio e a partir da margem você vai estabelecer o quanto você quer de aumento de vendas. Né? Então, imagine que você tenha uma loja de vestuário, você fala, olha, eu vou estabelecer um cashback que eu tenho uma expectativa de crescer entre 15% a 20% as minhas vendas com compras mais frequentes desses clientes. Esse crescimento de 20% da sua venda total, ele tem que ter um delta para que você faça o investimento no seu programa de recompensas, no seu programa de cashback. Que normalmente a maioria dos programas, quando é bem implementado, ele aumenta entre 15% a 20% da venda do pequeno empresário. Uhum. E ali ele define, olha, eu vou definir 5% de cashback, 10% de cashback, dependendo do setor e da margem que ele tem. Então, e isso aqui pode ser qualquer estabelecimento, isso aqui não tem uma restrição, eu acho que por onde começar você tem empresas como a própria Vertem e outras empresas que também têm essa tecnologia à disposição no mercado, que é basicamente uma forma que você identifica o consumidor, quanto ele está comprando e estabelece o benefício. Assim, se a gente pudesse resumir, em 3 passos você monta o seu programa de cashback e ali pode ser simples, mesmo que você pode ter... hoje o que eu tenho recomendado para os pequenos empreendedores é olhar muito o WhatsApp. Uhum. O WhatsApp tem se mostrado uma ferramenta muito potente, de fácil comunicação. A maioria dos consumidores, eles utilizam a tecnologia e aí todo o seu programa pode ser montado, que a gente chama de WhatsApp-based, baseado no WhatsApp. Então, isso você não tem a necessidade de um app, dá para fazer os primeiros passos de baixo custo. Acho que o mais importante para o pequeno empreendedor é fazer algo de baixo custo, testar e entender qual é o retorno que você está ali conseguindo com essa tecnologia. Então, isso é bem interessante aí no mercado. Bom, até agora a gente falou sobre o marketing de recompensa B2C. Perfeito. Gostaria que você falasse agora um pouquinho sobre como isso tudo acontece no marketing para o B2B, inclusive usando o exemplo da Vertem, né? Sim, esse é um mercado bastante potente também no Brasil. O marketing de fidelidade B2B, ele principalmente ele é muito focado para pequenas empresas, né? Então, imagine que uma companhia como uma Unilever, uma Ambev, diversas grandes empresas, elas querem fidelizar os pequenos comércios, né? E ali ele monta um programa de fidelidade que as recompensas
são direcionadas para que este pequeno empreendedor, este empreendedor, desenvolva o comércio dele. Então ele não está conectado à pessoa física, à viagem, à TV, a outros prêmios, mas sim como uma companhia de grande porte, aí tem várias delas, vários exemplos, eles vão ali querendo fidelizar, por exemplo, os seus pequenos estabelecimentos. Para dar um exemplo, lá na Verta, em que nós colaboramos, tem um projeto chamado Compra Agora, que é um e-commerce da Unilever, né, e de várias outras marcas, hoje já são 45 indústrias, que imagine que é um marketplace B2B, como se fosse um e-commerce B2B, onde esses pequenos empresários entram para comprar produtos destas indústrias, né? Então está lá a Unilever, está a Mondelez, está a Cargill, diversas marcas. Na hora que esses pequenos estabelecimentos eles compram dessas marcas, além de ter o benefício de estar centralizado ali as compras, eles participam de um programa de cashback desta indústria. Então, a Unilever, diversas dessas marcas que eu citei, eles determinam, falam, olha, se você atingir um determinado volume de compras comigo, eu vou te dar X% de volta em cashback. Fazendo um estudo, imagine que ele está, sei lá, aqui na região do Tatuapé. E a Unilever e várias outras empresas têm um estudo de recomendação do que mais os consumidores buscam na região do Tatuapé. Aqui tem muito envolvimento de dados. Sim. A gente vai talvez até citar um pouquinho de tendências de personalização de ofertas, mas aqui eu só estou inserindo um pouco da parte de dados, que a partir de uma base de dados, você consegue saber qual é o pedido sugerido para aquela região. Então imagine que por volume ele está ganhando um cashback, se ele comprar um mix de produtos, ele está recebendo mais um percentual de cashback, e, sei lá, por outros objetivos que a Unilever está definindo, também compõe uma carteira de cashback para este dono desse estabelecimento. No final de um período, imagine que ele juntou lá R$2.000 em cashback. E ali ele está querendo fazer uma reforma da loja dele. Então ele pode usar para fazer uma reforma da loja, ele pode usar para contratar um seguro para o estabelecimento dele, ele pode utilizar para ter melhores valores, melhores preços, ter acesso a financiamento a custo mais competitivo. Então, o Loyalty B2B, ele é focado para o desenvolvimento desse pequeno empreendedor. E às vezes normalmente não é a técnica que a gente utiliza para médias e grandes empresas, que aí é um outro tipo de relacionamento, sim, aí é mais eventos, aí é uma outra tecnologia, mas para o pequeno empreendedor é muito potente. Porque eu sou de São Paulo, né, mas viajo muito pelo Brasil a negócios e também como turista. E o Brasil é muito grande, né? É um continente, assim. Então, e os pequenos empreendedores, eles gostam, todo mundo gosta de ser bem tratado, mas eles são ainda muito carentes. Uma ação bem feita, eles respondem muito, né? O que eu estou querendo dizer aqui para o público em geral, assim, mesmo que você tenha uma empresa e que queira fidelizar pequenas empresas, essa turma responde muito bem a esse tipo de ação. E aí, normalmente, são objetivos de aumento de volume de compra, né? Também tem conectado a mix de produtos de maior rentabilidade, sim, então você tem um pouco dessa ação e outros KPIs que as indústrias ou outras empresas queiram fazer. Eu estou dando um exemplo de indústria, mas aqui pode ser um banco, né? Aqui pode ser mesmo uma empresa de telefonia que queira, se ele tem um tipo de produto, ele quer fazer uma extensão de compra de produtos dessa pequena empresa com a marca dele. Então é bastante... Hoje, só na Vertem, a gente tem mais de 2 milhões de pequenas empresas participando de programas de fidelidade no Brasil. Bacana. É muito, muito legal. Falando, né, sobre esse mercado de loyalty, você acha que ele ainda falta ser mais explorado? Por exemplo, chegar até regiões que não têm acesso a determinadas informações como essa, como a gente está falando, o Brasil é tão grande, então existem empresas de pequeno e médio porte que precisam ter acesso a esse tipo de informação. Como é que você vê esse mercado? Como é que os profissionais da área do marketing também estão enxergando, né,
essa área como uma área de boa exploração? O mercado se desenvolveu muito nos últimos anos, né? É uma indústria que cresce a duplo dígito quase que nos últimos 10 anos. Uhum. Então, hoje no Brasil a gente tem uma penetração da população brasileira participando de um programa de fidelidade na ordem aí de 45%, 50%. Você pega em países desenvolvidos como o Canadá, desenvolvidos no setor de loyalty, né? E Uhum. também desenvolvidos como país. Então, Canadá, Austrália, esses índices chegam a 85%, 90% da população, eles participam. Eu acho que a principal diferença, que é até um desafio do setor, né, e da própria Benf, nós, colegas lá do mercado, principalmente está no loyalty para baixa renda. A gente tem feito vários estudos, porque principalmente é uma população que muitas vezes mais precisa. Então, porque o ponto central aqui é compras recorrentes, às vezes estão direcionados a produtos de maior margem, mas como disseminar os programas de recompensa e de loyalty para baixa renda é um desafio relevante. Eu acho que o principal estudo que a gente está fazendo, que veio de destaque como benefício para este público, é acesso à saúde e à educação para os filhos. Então, ele não está muito preocupado como, sei lá, se vai ter um benefício, um desconto numa loja. A necessidade ainda, a realidade é outra, então Mais ele focada é nesses mais dois pontos, focado em né? como eu dou uma melhor saúde para minha família e a educação para os filhos. E, notadamente, nessa pesquisa que nós fizemos e nesse trabalho que nós fizemos, as mulheres, onde realmente teve o maior destaque de foco, de preocupação nesse setor, né? Na verdade, de oportunidade nesse setor. Então, é nisso que a gente tem como desenvolver técnicas de loyalty que levem mais acesso a benefícios do que falar do que você precisa gastar num cartão para ter um benefício. Então, eu acho que o grande desafio da Benf, e eu até como empreendedor desse setor que estou há quase 25 anos empreendendo aqui no mercado de fidelidade no Brasil, é levar acesso a benefícios a esse público. E não pedir algo em troca de cara. Então, Sim. esse é um tipo de... Mas tem muito a fazer e realmente é bastante É um mercado interessante. ainda a ser bastante É um mercado a explorado. ser explorado e com certeza muito crescimento para capturar. Bom, aproveitando então que a gente está falando sobre esse mercado a ser explorado, você que é profissional da administração sabe que a área de marketing é uma das áreas que você pode atuar. Emerson, como é que você vê o profissional da administração dentro desse segmento de loyalty? Imagino que seja um espaço onde ele possa transitar por diversas áreas. Fala um pouquinho onde é que você vê oportunidades para o profissional da administração. Acho que o profissional da administração ele tem talvez um diferencial, porque mesmo todas as técnicas que a gente implementa em loyalty hoje, elas são muito baseadas em números, né? Então, eu acho que é a principal oportunidade de entender qual o retorno desse programa, que tipo de público. Então, eu acredito que o profissional de loyalty do futuro, ele, além de dominar as técnicas de comunicação, ele vai dominar muito a parte de dados, que eu acho que aqui, né, vocês, né, profissionais que estão aí nos assistindo, o tema de inteligência artificial realmente veio para ficar e é uma super realidade. E entender, e na verdade existe uma tremenda oportunidade de profissionais de loyalty que tenham conhecimento com mais profundidade sobre números. Desenvolver um business case, desenvolver uma proposta de valor para cada público e entender qual é o retorno. Isso aqui está tendo benefício, não está tendo benefício, então eu acho que o administrador vai ter uma vantagem competitiva aqui, né? E obviamente lá na Benf nós estamos desenvolvendo cursos aqui junto com a Loyalty Academy dos Estados Unidos. Bacana. Então acho que vai ter uma próxima turma agora nos próximos meses e a gente está fazendo turmas frequentes para treinar os profissionais com as técnicas do nosso setor
E ali essas técnicas baseadas em números, acho que vai ser um super diferencial, porque nas últimas turmas, uma das últimas coisas que apareceu muito forte tá bom, mas como é que eu convenço o CFO? Né? Como é que o pessoal do marketing, o pessoal do Quais comercial são está os muito principais argumentos animado? nessa hora? Quais são os argumentos, né? Uhum. Então, eu acho que é uma tremenda oportunidade, e mais do que a parte de recompensas e fidelidade, o nosso setor está se ampliando para uma palavra que nós estamos começando a usar mais forte, que é o engajamento. Né? Engajar o consumidor com a marca, não só pensando no ponto da retenção. E o engajamento ele é mais amplo no sentido de falar, tá bom, qual é uma técnica, uma estratégia de aquisição de clientes, de ativação de um cliente. E hoje tem um fenômeno acontecendo aqui no Brasil e no mundo, que os ciclos de você considerar um cliente de uma base ativa, ele está mudando muito. Então você pega, sei lá, uma empresa forte aí como um iFood, como um Rappi, sei lá, assim, há 2, 3 anos atrás, eles consideravam, sei lá, um cliente ativo um cara que comprava nos últimos 180 dias. Hoje, considerar um cliente ativo, às vezes em algumas empresas está 60 dias. Então, se ele não vê ali o Emerson comprando nos últimos 60 dias, ele já começa a dar uma ansiedade e já entra nas esteiras de CRM para tentar me reativar aquela marca. E aí, dito isso, o que é o tema? Está surgindo uma super oportunidade para a indústria de loyalty, para a indústria de engajamento como um todo, que é colaborar com essas grandes marcas para trabalhar no ciclo completo, né? Ou seja, eu não estou falando só da retenção, mas como um cliente que deixou de comprar daquela marca, como é que eu reativo ele? Hoje a gente tem um fenômeno também acontecendo que o custo de investimento em mídia digital está muito alto. Para você investir nas big techs, né, que são super efetivas, os investimentos estão muito altos. As empresas estão olhando para os seus programas de fidelidade como uma estratégia também de diminuir ou otimizar esse investimento. É isso que eu ia te perguntar. Isso é muito legal. Por que investir em loyalty e não em mídias digitais? Em que momento o empresário pode ter esse start? O loyalty, o start central do loyalty, quando o empresário pensa no loyalty, ele pensa ali na ponta da retenção, ele fala, ou às vezes ele está numa situação que o churn, ou ele começou a perder muito cliente, né? Então, por algum motivo mercadológico, por um concorrente, por uma região, por N motivos, né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui para todo mundo o loyalty é extremamente relevante, mas ele não substitui um produto de qualidade, um atendimento de qualidade, a cortesia, a educação com os seus clientes, treinamento dos seus funcionários. A experiência como um Experiência. todo, né? Então, eu tive a oportunidade de conversar com o senhor Galó, lá da Renner, e ele falava do encantamento para mim, né? Ele falou, mas o que você acha que é o meu loyalty, né, aqui na Renner? E ali, às vezes, não está atrelado a um programa de pontos, não está atrelado a um cashback, está, às vezes, atrelado a uma experiência do consumidor com a marca. Então, isso é muito mais amplo. Então, acho que esse é um ponto a destacar. E, voltando à sua pergunta, assim, então o empresário ele pensa ali no loyalty quando ele está com uma situação ou seja, quer reter os clientes dele por algum motivo, e ele pensa em mídia digital principalmente na parte de aquisição. Eu preciso trazer um cliente novo para o meu banco digital, eu estou ali uma seguradora, eu preciso investir no Google, eu preciso investir no Instagram, e depois a gente pode até abrir um capítulo para o social commerce, que é um fenômeno gigante. Então, assim, mas eu preciso estar no TikTok, eu preciso estar no Instagram. Só que são mídias potentes, mas são mídias de investimento alto. Considerável. E aí, quem tem uma base de loyalty já estabelecido, ele está olhando
para esse programa de loyalty dele para falar, olha, vamos fazer uma campanha de Member Get Member, vamos fazer uma campanha de Indique um Amigo. Pô, ele já tem uma base. Então, ele usa essa tecnologia do programa de fidelidade para fazer uma composição com o investimento em mídia digital. A mídia seria uma isca e... Exatamente. A mídia, eu acho que ali é uma isca para adquirir os clientes, né? Fazer a aquisição dos clientes, a ativação desse cliente a um determinado produto ou serviço. E o programa de loyalty, ele é a parte para reter. Obviamente, hoje, isso aqui está cada vez mais conectado. Então, muitas vezes você está usando a mídia digital até para acessar como eu comentei aqui do WhatsApp. Tem programas de loyalty, a gente lança agora um programa muito potente, totalmente baseado no WhatsApp. Então, praticamente está dentro ali de uma mídia social, se a gente puder chamar assim, ou de um veículo de comunicação. Então, essas áreas estão se conectando muito. Então, a mídia digital está conectando com o loyalty está também, muitas vezes, ajudando a diminuir esse tamanho desse investimento que você precisa fazer nessas companhias com o que você já tem dentro de casa. Perfeito. Existe alguma métrica que determine quando um cliente ele é fidelizado? Por exemplo, o iFood, né? Antigamente eram, digamos, 180 dias, né, que você trouxe esse exemplo. Hoje em dia, para o iFood entender que aquele cliente está fidelizado, qual o limite para ele estar adquirindo o serviço? O principal indicador, independente de comentar sobre o iFood ou uma outra marca, acho que o principal indicador é a frequência de compra deste consumidor com a marca. Esse é o principal indicador. Isso aqui ele tem que ser visto por setor. Então, a gente pode dar um caso extremo, por exemplo, como recarga de celular. Então, imagine que a pessoa no Brasil faça uma recarga a cada semana. Então, as companhias de comunicação de telefonia estão sempre monitorando a frequência de recargas que essa pessoa... Sim. Imagine que uma determinada marca ele tem, sei lá, 3 recargas por mês, na média de um grupo de consumidores de determinada região ou área. Então, o indicador central é a frequência de compra. Isso, como eu comentei, por setor. E aí você vai desde um outro extremo, você pegar, por exemplo, uma companhia como a Whirlpool, por exemplo, que é até um cliente nosso. Pô, uma compra de um bem durável, ele tem um outro ciclo. Sim. Então, isso aqui você tem que avaliar a cada segmento, mas o principal, acho que para vocês que estão aqui nos assistindo, é a frequência de compra, a quantidade de vezes de compra que um consumidor faz com a sua marca pelo segmento. Um outro indicador que é muito potente também, que é utilizado na indústria de loyalty como um KPI de sucesso, é o aumento de ticket médio. Então, acho que são, se a gente pudesse dar uma resumida aqui para os nossos telespectadores, não sei como é que vocês chamam, mas a gente está falando de aumento de ticket médio, né, frequência de compra, como 2 grandes itens de avaliação, vamos dizer assim. Excelente. Bom, vamos falar agora de regulamentação. Como é que está a regulamentação desse mercado de loyalty? A gente sabe que alguns países são bem rigorosos, né, os Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, como é que está esse mercado? Quem é que regula, por exemplo, o mercado de benefícios, né? A gente não tem uma regulamentação específica no Brasil. A gente lá na Benf, a gente até propõe uma autorregulamentação com regras para o setor. A gente tem discussões super positivas com o Congresso, com os órgãos reguladores. Mas normalmente eu acho que a principal é o benefício que os programas de fidelidade trazem para a população em geral. Eu acho que esse é um ponto central. E a economia que esses consumidores fazem utilizando essas plataformas, né? Imagine que uma pessoa já iria fazer uma compra de um produto, então ele está ganhando um benefício adicional. Então a gente tem discutido muito isso aqui com
vamos dizer assim, com o Congresso e com defesa de consumidor e assim por diante. Então, a Benf é muito ativa, tanto aqui em São Paulo quanto em Brasília, para que a gente possa ter uma regra única para o setor, mas vamos dizer assim que o mercado é muito desenvolvido no Hoje como Brasil. funciona? Cada empresa segue Hoje, uma regra basicamente, na própria? Benf a gente tem obviamente as empresas têm as liberdades dela com Aham. relação à forma Sua de própria regra da política? sua política Uhum. do seu programa. Mas a gente tem algumas regras, vamos dizer assim, macros, com relação à utilização dos pontos, com relação à expiração dos pontos. A gente tem campanhas frequentes efetivamente da pessoa utilizar o ponto e não deixar expirar o ponto, usar o benefício. Eu acho que esse é o principal, o centro vamos dizer assim, da discussão ou do nosso trabalho de comunicação poxa, vamos falar com esse consumidor para ele 6 meses antes, olha, o seu ponto está vencendo, essas aqui são as ofertas para você. 30 dias antes você comunicar novamente, Uhum. mas assim, de forma geral, histórica, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, cerca de 10% da população, mesmo você comunicando efetivamente, Acaba não eles obedecendo. acabam esquecendo e acabam não utilizando. Então, hoje, a nossa taxa de breakage que a gente acompanha gira aí na casa de 15%, então é super em linha, na verdade, os programas são super utilizados, né? Mas eu acho que o ponto nosso aqui na regulamentação como é que vão ser as regras de concessão de benefícios e como é Uhum. que vão ser as regras de utilização dos benefícios, fazendo com que a gente comunique cada vez mais a forma, né, dessa pessoa ali não deixar o seu ponto expirar e perder o benefício. Eu acho que esse é um outro dado super bacana a compartilhar. Os programas, os consumidores que são mais fiéis às marcas são os que mais usam o benefício. Uhum. Quanto menos a pessoa usar o benefício, menos fiel ele é a determinada marca. Quanto mais engajamento, então para nós do setor e para as empresas que estão fazendo, é super relevante a pessoa usar o benefício, porque ele ali efetivamente está vendo o valor no programa. É nessa linha que a gente caminha nas conversas com os órgãos reguladores. Muito bom. Emerson, eu já ouvi algumas pessoas criticarem o mercado de recompensa, dizendo que ele acaba promovendo, né, endividamento, o consumo por impulso, chega até a provocar ansiedade nas pessoas. Eu imagino que você seja contra essas colocações, mas de qualquer forma eu gostaria de saber, na sua opinião, quando o mercado de recompensa pode ser nocivo para o consumidor. A gente tem bastante consciência nas técnicas utilizadas para, vamos dizer assim, para no final recompensar o consumidor. Eu acredito que é muito mais você focar no benefício sem o consumo consciente. Eu acho que é algo super relevante. O mercado financeiro tem um trabalho muito bacana de educação financeira, Uhum. de consumo consciente. Então, eu tenho notado e visto muitas empresas, as próprias marcas, entenderem o estágio que aquele consumidor está, para que você não faça uma promessa excessiva para aquele consumidor. Então, hoje, o que a gente tem visto de técnicas, discussões nos nossos comitês, é muito mais focar, olha, aquele consumidor ele já ia ter aquele comportamento de compra. O que a gente está falando é que se ele comprar de determinada marca, ele pode ter um benefício adicional. Então, o nosso caminho central é neste, não é, falar, olha, você está comprando R$ 500, só se você comprar R$ 1.000 você vai ganhar algo. É muito raro, por exemplo, na Vertem ou em qualquer empresas próximas a gente lá, é muito raro você ver esse Fazer esse tipo tipo de de... técnica. Às vezes pode ser uma empresa, um empresário, um empreendedor que está começando,
pode querer testar alguma modalidade, mas isso, logo a gente já, olha, isso aqui, o central é como é que você captura um crescimento de 15% a 20%, principalmente na escolha da marca. Eu acho que esse é o ponto central Fazer nosso. a pessoa escolher aquela marca independente. Fazer escolher né? a marca independente em detrimento de uma outra. Isso é uma técnica aí, eu acho que esse é o ponto central e, obviamente, entendendo. O mercado financeiro já é muito evoluído nisso, de você não ficar fazendo ofertas muito relevantes, principalmente quando você conhece o consumo médio daquele consumidor ali na marca. Obviamente pode ter uma ou outra situação, mas lá na Benf a gente orienta muito os nossos associados, né? E a gente está sempre trocando ideias das melhores práticas e assim por diante. Então, no final, mesmo quando você vai num varejo físico, né? Imagine uma técnica de uma empresa, de um varejo de vestuário. Fala, olha, você tem 15% de cashback para a sua próxima compra. E o poder de decisão está na mão do consumidor, né? Então, não é que ele está te penalizando por alguma situação, dando esse benefício futuro. Este cashback futuro, ele na verdade é uma forma de, como eu comentei antes, né? Você está comprando um presente e fala, putz, já eu tenho esse valor aqui, então talvez eu vou economizar um dinheiro. Vou economizar um dinheiro comprando este produto ou serviço. Excelente. Bom, tendências. A gente já percebeu que os dados estão aí para fazer esse mercado crescer ainda mais. Além dos dados, o que é que mais você prevê, né, como tendência para os loyalties? Eu acho que o central é a personalização de ofertas, né? Eu acho que a gente está muito forte caminhando para uma personalização de ofertas em massa. Acho que essa é a diferença. Esse é um tema muito discutido já há muitos anos, tanto no Brasil quanto fora. Eu acho que hoje existem tecnologias e capacidade computacional em escala para que você possa implementar essas ações, né? Então, desde você estar lá, por exemplo, no Pão de Açúcar, e ali no programa, no Pão de Açúcar Mais, ou no Stix, ou nos programas dele, cada vez mais conhecendo o seu comportamento de consumo para te fazer uma oferta direcionada ao seu comportamento. Então, eu acho que aqui, cada vez mais, nós vamos ver as marcas implementando cada vez mais ofertas mais personalizadas, mais customizadas, mais voltadas para o seu dia a dia e também conectado com as mídias digitais. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, um grande desafio do setor de loyalty, né? Porque se você pegar, sei lá, minha filha Júlia, que está com 20 anos, o consumo dela, ela é praticamente nas redes sociais. Então, e principalmente a pesquisa também. Então, como é que você... esses dias eu estava pesquisando uma sorveteria perto de casa, e aí eu falei, vou entrar no Google. Ela falou, não, mas pai, como é que você vai entrar no Google? Você tem que pesquisar no TikTok para ver o que as pessoas estão falando. Então, a minha geração, vamos dizer assim, e as gerações que estão administrando isso nas empresas, tem que estar muito conectado com os jovens e a indústria de fidelidade ela tem que se mover, como eu comentei anteriormente, para personalizar a oferta e gerar esse benefício dentro dessas mídias digitais. Eu acho que esse vai ser o principal fenômeno que nós vamos ver nos próximos 3 anos. Porque hoje, como eu comentei, hoje você consegue, em segundos, capturar uma compra e já fazer uma oferta dessa compra de um benefício para a pessoa ali na hora, seja na fila do caixa, ou seja ali no e-commerce, por exemplo. A gente tem
técnicas de carrinho abandonado, várias técnicas hoje, na hora que a pessoa está para fechar um produto, a pessoa está navegando num site e recebe um WhatsApp, aí fala, pô, você comprar isso aqui, esqueceu, então assim, imagina, você está ali e é totalmente automatizado, né? Então, eu acho que a personalização e a utilização de mídias digitais vão ser duas tendências muito forte no setor. E aí falando de pequena empresa, eu acho que a grande tendência vai ser a disseminação ainda mais do cashback nessas pequenas empresas. Eu acho que existe as empresas, aqui falando para os empreendedores, as empresas e os empreendedores vão ter uma ferramenta a mais na mão do desconto com o cashback versus o cashback. Então, eu acho que e isso vai ser uma tecnologia muito mais fácil de implementar, porque na prática o desconto é simples, né? Tem um desconto aqui na hora e tal, mas a reposição de preço com desconto ela é muito mais complicada a desenvolver do que você adotar uma técnica de cashback. A gente tem notado em vários programas que a gente administra, nós temos um programa para ReHap, para Decathlon, para várias marcas, e ali eu acho que vai ser. E as pequenas empresas eu acho que vão poder realmente se beneficiar desse tipo de tecnologia. Como essas empresas podem dar um start, né? O start para esse processo de cashback? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas quem está nos assistindo, nos ouvindo, fala, onde é que eu começo esse projeto? Eu acho que o projeto ele começa entendendo, aqui tem várias soluções já no mercado de empresas que podem colaborar, e pequenas empresas, né, até empresas como a Vertem, que podem colaborar para que ele desenhe o programa de cashback através dele. De consultoria. Consultoria, e muito totalmente automatizado. Então, dá para você montar o seu programa de cashback totalmente automatizado, sem necessidade até de interação humana. Então, hoje tem várias empresas que você entra e monta o seu programa de cashback. Uma outra opção é a conversa também com os RPs, que às vezes tem essas ferramentas de cashback abordando. E o empreendedor, ele ali começar de forma simples. A gente, aqui no Brasil, tem aquelas coisas mais tradicionais dos carimbos nos restaurantes, que é famoso, acho que Brasil afora, né, era muito famoso, ali basicamente dos 10 carimbos, e você tinha um almoço, um almoço grátis, alguma coisa assim. Isso aqui está automatizado. Eu acho que esse é o ponto. Ele tem automatização e tem tempo para uso, porque o bacana do cashback é que ele tem o tempo para você usar. Então, basicamente, se você quer utilizar, né, você quer começar o seu programa, várias empresas oferecem esse serviço no mercado, né, e aqui depois disponibilizo aí meu contato para quem quiser falar, eu posso direcionar empresas para esses empreendedores, os RPs, essas empresas, e até mesmo mesmo dentro de casa, ele consegue ali montar uma estratégia de percentual de desconto transformada em cashback para uma próxima compra. Muito simples. Importante seguir aquela dica, começar pequeno, testar. Testar, exato, e vai vendo, aplicar o que der mais certo. Vendo, porque no final ele é o incremento, porque essa venda incremental, ela praticamente a receita é uma margem adicional. Porque se você imagina que você tem um estabelecimento de 100 mil e tem uma margem de 15%, então você tem ali um lucro de 15 mil. Se você passa essa venda para 120 mil, a margem do 20 mil ela é maior do que o 15% que você tem hoje. Isso que é a diferença. Por que ela é maior? Porque o seu custo fixo já já está estabelecido. O seu aluguel, o seu contador, assim por diante. Então, obviamente, por isso que os administradores aí pelo Brasil podem ajudar esses empresários
a desenvolver essa matemática, vamos dizer assim, mas é muito efetivo. No final, ele é super efetivo. E obviamente, para não voltando para o tema que a gente não pode deixar de falar, da utilização de inteligência artificial, que eu acho que isso é uma tecnologia que, por mais assustadora que pode aparecer, mesmo para o pequeno, o que eu posso automatizar do meu processo utilizando inteligência artificial. O que eu posso automatizar do meu processo de comunicação com os consumidores usando inteligência artificial. Então, acho que isso eu já utilizo a versão paga do ChatGPT há um tempo, então assim, tem muitas coisas né? muito bacanas que podem ser feitas e empresas que já ajudam, né? Porque você pode automatizar a comunicação dos seus vendedores com seus consumidores, né? Isso aqui tem várias empresas já fazendo, tudo utilizando na inteligência artificial o que mais cada cluster de cliente responde. Então isso é uma tendência muito forte também e nós temos que voltar, assim, eu vou fazer um curso nos Estados Unidos agora em maio, volto para a sala de aula e é isso, nós temos que voltar a estudar esse tema, porque Sim. é uma coisa bem interessante. Que não para, né? Não para. Cada vez mais novidades. Não para, porque o empresário brasileiro, ele pensa em inteligência artificial, não sou eu nem estou falando, tem uma pesquisa sobre isso. A primeira coisa que os empresários brasileiros estão pensando em inteligência artificial é para reduzir custo. Então ele fala, putz, preciso reduzir custo, como é que às vezes eu vou cortar pessoas, e talvez está deixando passar uma tremenda de uma oportunidade de efetivamente como vender mais, como fidelizar mais os clientes. Eu acho que aqui tem que investir um pouco mais de tempo, conversar com especialistas, voltar para a sala de aula, aprender de novo, porque a oportunidade é grande. É enxergar um pouquinho além, né? Exato. Bom, a gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes de pedir a dica de leitura para o Emerson, eu gostaria que você nos contasse um case de marketing de recompensa que você acha incrível, que queira falar para a gente, que a gente precisa conhecer, e um outro que foi um tiro no pé. Claro. Eu acho que um case muito forte que a gente tem hoje é o do Vivo Valoriza. É uma plataforma hoje de benefícios que é utilizada por mais de 60 milhões de brasileiros, de altíssima escala. Você tem ali uma série de benefícios que você pode ter descontos para entrar no cinema, descontos na própria operadora da Vivo. Ele atende tanto o pós-pago quanto o pré-pago. Então, é uma técnica que, ali na linha do tempo, foi muito otimizado os investimentos. Então, com o investimento otimizado, gerou um benefício relevante para o consumidor. Ali você tem um app, você tem comunicações de SMS. Então, ali é um programa muito completo e um programa de acesso a benefícios, né? Então, muitas vezes você tem um investimento muito maior quando você tem um programa conectado com pontos, com recompensa, que o investimento ele é um pouco maior. E a Vivo conseguiu construir na linha desses anos, são quase 10 anos de programa, olhando o consumidor, o que é relevante para o consumidor, o que ele está vendo como importante ali para a marca. Eu acho que dá bastante orgulho e um dos cases relevantes. Obviamente, aqui no Brasil, o programa do Pão de Açúcar também é um programa muito potente, que está dando muito certo, que sempre evolui, né? Apesar de ter as evoluções, eu acho que são evoluções complementares. Acho que a gente pode destacar por um período muito grande, que agora eles estão fazendo um reposicionamento, mas o Quilômetro de Vantagens foi um programa que marcou a época no Brasil, né? Até conversando com os amigos lá da Ipiranga, eles estão reposicionando, remodelando. Então, assim, a gente tem muitas histórias de programas de sucesso e, obviamente,
o mercado financeiro brasileiro tem programas muito bacanas. Eu acho que a própria Livelo, que é um associado aqui da Benf, acho que é uma das empresas que eu vejo que montou essa coalizão, que é muito forte, assim, muito bacana. Então, né, a Livelo, Esfera, vários programas, mas eu acho que aqui, né, juntou efetivamente gerando benefício para os seus consumidores. Eu acho que esse aqui seriam os destaques assim, que eu posso falar de programa de fidelidade que deu certo. Eu acho que de casos de insucesso, eu acho que aqui são programas que são muito complexos, né? Eu acho que os casos que, sem dar visibilidade a nenhuma marca aqui específica, mas onde o programa de fidelidade dá muito errado. Quando ele é muito complexo, quando ele muda as regras toda hora, nós vivemos uma fase, né, em algumas indústrias, mudando a mecânica do programa frequentemente. O próprio consumidor brasileiro falou, poxa, mas as regras estão mudando muito, então isso aqui enfraquece um programa. E quando você deixa o benefício a ser utilizado muito distante do momento da compra. Eu acho que esse é um outro caso efetivamente de insucesso. Eu acho que programa complexo, o consumidor não usando o benefício e mudança de regras frequente. Isso é quase um conjunto de coisas que você faz e vai dar errado. Vai dar errado isso aqui. E aí, assim, e obviamente uma outra coisa que mudou muito no Brasil é você não fazer o que a gente chama de overpromise, né? Você fazer uma promessa muito grande para o seu consumidor e às vezes você ficar esperando que esse consumidor não utilize. Uhum. Então é uma mecânica que você utiliza para falar, olha, o benefício é muito grande, mas eu estou esperando que poucos usem. Isso aqui também é uma receita total de insucesso. Inclusive eu lembro, não vou também citar nenhuma marca, mas eu lembro que alguns anos atrás, mais ou menos uns 20 anos, uma empresa de telefonia prometeu uma promoção que você adquiria a linha do celular e tinha 30 anos sem ser cobrado, ligação, enfim. Eu não sei se aqui em São Paulo teve essa promoção, mas lá em Salvador foi um sucesso. Todo mundo comprou essa linha e com o tempo isso acabou não vingando, porque a empresa inclusive nem existe mais. Exato. A gente tem um clássico, né, que até virou uma série na Netflix, que é o caso da Pepsi, né, prometendo um avião para o consumidor, um avião de guerra para o consumidor. E o consumidor de alguma forma conseguiu viabilizar a promoção. Então, eu acho que esse é o tema, né? De você realmente tomar cuidado em não ficar fazendo promessas das quais é inviável cumprir. E isso a gente tem tomado muito cuidado na associação, na Benf. Hoje eu vejo, isso aqui são casos muito isolados. Então, eu acho que a indústria está muito mais madura, vamos dizer assim. Que bom, que bom. Bom, vamos partir agora para a nossa dica de leitura. Emerson, fique à vontade, a gente pode você, no caso, pode compartilhar aqui temas, um livro relacionado ao nosso tema de hoje, ou que não tenha nada a ver com esse assunto. O que é que você preparou para a gente? Eu acho que a leitura que eu tenho é um livro chamado Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee. O Kai-Fu Lee, ele foi presidente do Google na China. Ele é uma das maiores assumidades sobre a utilização de inteligência artificial. Eu acho que para quem está querendo começar a estudar sobre esse setor ali de inteligência artificial, acho que é algo muito bacana. Ele até lançou uma segunda versão do livro aqui
chamado 2041, a inteligência artificial, um novo futuro. Eu não sei se já chegou em português, mas a versão em inglês já foi lançada. E, obviamente, eu não posso deixar de destacar a biografia do Elon Musk, que eu acho que quem é empresário, quem é empreendedor, ou mesmo administrador, esse aqui é um pouquinho bravo ali, o bichinho acho que são 700 páginas, mas mas é uma aula, é muito bacana. Polêmico ele é, mas também é uma pessoa que está fazendo história, né? Sim, a pessoa fora dele tem esses gênios são muito excêntricos, né? E realmente eu tenho um amigo hoje que tem negócios na Amazônia e é impressionante o que tem essa Starlink está fazendo de Wi-Fi, né? A gente não sabe aqui porque está vivendo na capital e tal, assim, mas é impressionante o que né, ele tem ele tem uma rede gigante no espaço ali controlando, sei lá, 50% da internet é impressionante ali, né? Bom, Emerson, eu quero te agradecer muitíssimo por você estar aqui com a gente. Antes, né, de pedir para você deixar seus contatos, conta pra gente por que a gente não pode colocar no mesmo balaio, né, os programas, as ações do marketing de recompensa com aqueles bons e velhos brindes, né, que a gente recebia no passado das empresas, para a gente sempre lembrar delas, para sempre voltar. Enfim, tem algo a ver, claro, parte do mesmo princípio ou... São ações distintas, Maria, sim, são ações distintas. Essas ações são muito mais de relacionamento, né, os brindes, as ações ali, muito que a gente chama de ações de relacionamento, quando um cliente manda ali um cartão no seu aniversário, uma empresa manda um cartão no seu aniversário, então a gente aqui está voltado para essa forma. E a fidelidade e a recompensa é algo mais direto, né? Então é algo com um propósito específico de te falar, olha, você está sendo recompensado por uma mudança de comportamento. Pô, você teve um comportamento com a minha marca e ali eu estou sendo recompensado. Então, eu acho que essa é a diferença central. No programa de recompensa e fidelidade, tem KPIs muito claros para você receber essa recompensa. Aqui é muito mais para essa marca de se relacionar. Mas esse relacionamento tem um pouquinho de... Tem um pouco, no final tem um pouco... Fidelizar o cliente, tem uma conexão... Mas eu acho que a tecnologia ela é distinta, né? Porque aqui, em fidelidade, eu preciso de transacional. Aqui, no brinde, eu preciso mais relacional, emocional, mais a parte ali de dados mais socioeconômicos. Aqui não, aqui eu preciso entender o seu comportamento de compra. Mas no final, tudo se conecta, porque... muitas vezes as empresas que são muito transacionais também, sem um aspecto emocional, não geram a fidelidade que estão esperando. Sim. Então acho que uma coisa pode complementar a outra. Casa com a outra. Tá certo, Emerson. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa, onde é que pode te encontrar? Eu acho que pode me procurar tanto aí no LinkedIn, que eu deixo aí para vocês depois aqui nos créditos. Nos créditos aí o meu contato, e também pode mandar ali um e-mail para mim, que é emoreira@vertem.com, que é uma forma também de vocês podem mandar uma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber. Vai ser um prazer respondê-los. Muito bacana. Bom, muito obrigada, né, para você que ficou conosco em mais uma edição do ADMcast. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí nos comentários se você participa de algum programa de fidelização, o que é que você acha. A gente quer muito saber. A gente quer entender um pouquinho como é que funciona todo esse mecanismo que a gente trouxe aqui no nosso programa com você. Bom, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, você que está nos assistindo, se você está nos ouvindo no Spotify. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADMcast. Tchau, tchau.